O hábito de coçar os olhos é considerado perigoso e pode acarretar alguns danos à saúde visual. Agora você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre a ceratocone. A repórter Jance Richelme traz mais informações. Você já sentiu vontade de coçar os olhos? Pois é, sobre este assunto eu converso agora com o Dr. Renato Ambrosio Júnior, que é presidente da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia. Doutor, as pessoas sentem realmente essa necessidade de coçar os olhos, mas é um procedimento perigoso. Por quê? Certamente. O hábito de coçar os olhos é um hábito muito perigoso, porque você tem a córnea, que tem uma curvatura, e o trauma contínuo de coçar os olhos, ele está ligado a um risco dessa córnea aumentar a curvatura dela e fazer uma conformação cônica, que chama uma doença chamada ceratocone. Ceratocone é a ectasia, que é uma doença que a córnea vai dilatando em relação à sua espessura, vai afinando e vai aumentando a curvatura, e isso distorce a visão. A córnea é a lente pela qual a gente enxerga, e essa córnea irregular com ceratocone vai aumentar a miopia, causar astigmatismo, e isso certamente tem uma progressão ligada ao hábito de coçar os olhos. Então não se deve coçar os olhos ou existe uma forma correta para se fazer isso? Eu diria que o tratamento deve ser dado à vontade do paciente coçar os olhos, geralmente está ligado a uma alergia, e um exame oftalmológico pode detectar essa alergia e fazer um tratamento específico à base de colírio, muitas vezes lubrificante, porque a síndrome do olho seco está geralmente associada, para controlar esses sintomas, essa necessidade do paciente coçar os olhos, e certamente isso vai dar um impacto na progressão da doença. É importante o paciente também entender que coçar os olhos é um hábito perigoso e pode levar à progressão do ceratocone, e geralmente quando você faz um exame de topografia de córnea, por exemplo, e detecta alteração, essa topografia pode realmente progredir para uma topografia mais irregular se o paciente coçar os olhos. E quando o paciente para de coçar os olhos, na prática a gente vê que o ceratocone tem uma chance muito menor de progredir e, obviamente, da doença levar a mais consequência de qualidade de vida para o paciente. Como é que a pessoa descobre ou tem a noção de que está com o ceratocone? O exame oftalmológico geral, a gente determina a avaliação do grau, do astigmatismo e a miopia, que geralmente são os que acompanham o ceratocone. A avaliação da córnea deve ser feita de uma forma detalhada, e o exame da córnea é normal no início da doença do ceratocone, sendo que a avaliação complementar ela é fundamental para você avaliar a nível de topografia, que é um mapa de curvatura anterior, da face anterior da córnea, face superficial. Tem a tomografia, que estuda a tomografia, a face anterior e a face posterior tridimensionalmente, e tem a análise do que a gente chama wavefront, que é a ótica do olho inteiro, e você vê a distorção da visão que essa curvatura irregular da córnea pode vir a causar. Como profissional que cuida da saúde visual, daria para o senhor fazer uma demonstração de como poderia se coçar o olho? É difícil, porque coçar o olho não é um hábito bom, mas se o paciente quer coçar o olho, tem aquela vontade de coçar o olho, ele deve evitar de traumatizar o globo ocular. Se ele fizer a pressão contra a carúncula, ele não está fazendo trauma, que é o trauma que vai estar levando à progressão da doença. Então ele pode coçar aqui no cantinho, e realmente isso pode saciar a vontade de coçar os olhos e não causar tanto problema. E é importante a gente lembrar que quando o paciente tem alergia, quanto mais ele coça os olhos, a gente já tem alguns estudos que mostram que o hábito de coçar os olhos leva à liberação de histamina, que é o mediador que leva a vontade de coçar a aumentar mais. Dr. Renato Ambrosio Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, obrigado pelos esclarecimentos. Prazer é meu de estar conversando aqui com vocês. Jance Richelme para o Jornal do RN.